Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, mais um papo musical aqui no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre Músico 3 e 1, a nova era do artista independente. A gente vai saber o que é isso, né? Como isso funciona, tá? Ó, primeiro de tudo, queria dizer que quem puder compartilhar essa live agora ao vivo ou depois, fique à vontade, espalhe isso aí para a gente sempre trazer pessoas novas aqui para o nosso projeto, tá? Bom, vamos lá. A gente aqui não espera muito não, tá? Sempre as lives ficam gravadas e aí a gente simplesmente começa de verdade, sem precisar esperar a galera, qualquer coisa. A pessoa volta, né? Volta do iniciozinho. E, ó, vamos lá. Hoje o assunto é uma base do nosso projeto. Para quem não conhece o nosso projeto, eu vou estar falando aqui, certo? Mas sejam bem-vindos ao nosso Papo Musical. É um quadro que acontece toda terça-feira, 9h30 da manhã, aqui no meu canal do YouTube, tá? Cada semana é um tema diferente, um tema voltado para o universo musical, mercado musical, como viver de música, mindset para músicos, enfim, a gente vai falar vários temas sobre o ecossistema musical, tá? E como a gente pode viver da nossa arte, viver do nosso sonho. E hoje a gente vai falar sobre é, um pilar muito importante, que a gente sempre está falando aqui, na verdade, faz parte do nosso método, o método M31, que é nada mais, nada menos que músico 3 e 1, e a gente desdobra esse tema a partir de hoje. Provavelmente a gente vai fazer mais um ou dois, é, uma live ou duas lives sobre esse tema, só que com o seu desdobramento, tá? Não exatamente continuando o que a gente vai falar hoje, mas a gente tem nesse método três pilares e hoje a gente vai falar um desse pilar aqui nesse papo musical. Eu sou Erika Sá e eu trabalho com música há mais, há mais ou menos 20 anos. Eu sou a musicista 3 e 1, tá? Para quem está chegando agora aí, tá realmente se perguntando, meu Deus, mas o que é isso que ela está falando toda hora? Eu realmente sou uma artista 3 e 1, né? Sou cantora, sou compositora, empreendedora musical e eu faço toda a gestão, né? Toda a gestão do meu trabalho, tá? Toda a gestão, porque eu não tenho equipe, eu não tenho empresário, eu não tenho produtor, eu não tenho profissional do marketing, profissional do tráfego pago, tá? Enfim, então, por aí, inclusive por esse desenho aqui, essas três figuras, dá para entender o que seria isso, né? Esse músico 3 e 1, para quem ainda não conhece. A gente vem falando muito sobre isso, porque, como eu falei, isso é um método da gente, né? A gente dividiu em três pilares, para facilitar, para mostrar que hoje o músico, a musicista, o artista, quem trabalha com arte, não pode viver esperando alguém ou uma equipe para desenvolver os seus projetos, certo? Então, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver um desses pilares e a gente vai entender, montando esse quebra-cabeça no decorrer, não só de hoje, mas também, com certeza, a gente vai desdobrar mais esse tema, porque é muito importante. Esse tema é um dos assuntos mais importantes, mais abordados que a gente tem, tá? E a gente está aqui no Papo Musical, esse Papo Musical é um quadro que faz parte de vários eventos que a gente faz nesse projeto que eu tenho. Qual o projeto? Projeto Vivendo de Música com Erika Sá. Quem quiser saber mais, segue no Instagram, @vivendo de música com Erika Sá. Lá a gente tem vários conteúdos diversos sobre o universo da música. E
No YouTube, a gente está aqui toda terça-feira, 9h30, tá? No YouTube. E esse projeto, Vivendo de Música com Érica Sá, partiu de tantos meus colegas, ou pessoas até desconhecidas, amigos, partiu de tanto eu ficar respondendo algumas perguntas e curiosidades, né, sobre viver de música, né, como a gente vive de música, e assuntos mais específicos desse universo, certo? Às vezes perguntas mais simples, outras mais complexas, e daí eu comecei a pegar essas perguntas, a colecionar essas perguntas, tá? E fiz um e-book, a partir do e-book, uma vez que eu fiquei em casa, recuperando de uma cirurgia, comecei a escrever tudo o que estava vindo para mim, né? Respondendo, na verdade, o que estava vindo para mim. Claro que eu respondia no momento, mas eu comecei a responder de fato tudo, para deixar ali tudo prontinho. E veio outras coisas, outras ideias também, que eu quis colocar nesse e-book. E esse e-book ficou mais de 100 páginas, né? E quando eu coloquei esse e-book na plataforma, na Hotmart, eu realmente tive que enxugar um pouquinho, eu achei que estava muito, muito grande, e realmente eu consegui enxugar um pouquinho só, ficou mais ou menos em 90 páginas, só que eu percebi que um e-book só não estava legal, porque eu acho que precisava mais, precisava mostrar, precisava entender esse mapinha, né? Visualizar esse mapa, na verdade, esse GPS. E aí foi quando realmente desse e-book, eu resolvi fazer um projeto maior, que é realmente um curso chamado Mapa da Autogestão Musical, que é nada mais, nada menos do que mostrar, compartilhar, ensinar quem está começando, ou quem quer impulsionar o seu trabalho, né? Começar do zero, né? A gerenciar o seu projeto musical, que a gente leva a música como negócio. Mas também, quem quer levar a música como hobby, super está no lugar certo, tá? O legal é que o que a gente quer fazer aqui é ajudar, principalmente os iniciantes, né, a viver esse sonho. E a gente vive o sonho não é só sendo profissional, mesmo fazendo a música como hobby, a gente está vivenciando, né, esse sonho. Então, esse curso sabe realmente que não tá, gente, esse curso não tá no ar, né? A gente abriu as inscrições e, no momento, não tá com as inscrições abertas, mas eu estou falando aqui que é um projeto que eu tenho e que em breve a gente vai ativar esse curso, certo? Então é isso, a gente começou realmente com o objetivo de compartilhar conhecimento, com essa vontade de eliminar as frustrações, que geralmente é a música, entre aspas, mas na verdade é o nosso mercado e a falta de conhecimento, né, traz para a gente. Ou seja, vou deixar um pouquinho mais explicado isso aí. Às vezes a gente se desanima com a música, com o nosso projeto, com o nosso sonho, porque não conhece o mercado musical, não sabe como fazer uma coisa, como fazer outra, e com isso a gente vai responsabilizando outras pessoas, responsabilizando acontecimentos que, na verdade, a gente deveria nos responsabilizar, né, por tal coisa, e para isso, né, a gente precisa ter o conhecimento. Então, o conhecimento é a nossa arma para a gente poder desenvolver os nossos projetos de forma consciente e não ficar culpando a música, ficar culpando o amigo, ou o parente, ou o produtor, de repente o contratante, né? Então, a gente vai ter essa base, esse conhecimento, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. E aí, realmente, eliminar as frustrações que geralmente vêm, né? A gente não vai realmente dizer, ó, a partir de hoje, não existe mais desânimo na música ou qualquer tipo de frustração. Na verdade, não é isso. Na prática, a gente vai existir, mas a gente, com o conhecimento
Estando aqui para entender mais esse processo, a gente vai saber como driblar, como resolver problemas e não vai deixar realmente esse desânimo, essa frustração chegar para ficar, né? A gente vai dizer a ela, ó, beleza, você chegou, vou aprender com isso, tchau. Porque se chegar para ficar, a gente realmente vai desistir da música, desistir do nosso projeto. E um músico frustrado, um músico infeliz, é também uma pessoa infeliz. Então, isso vai realmente ir para outras áreas da sua vida pessoal e atrapalhar a sua vida. Então, por isso que a gente está aqui para eliminar as frustrações nesse sentido e realmente a gente elimina, tá? Então, nosso projeto é isso. Eu quero acabar realmente com as frustrações, eu quero realizar os sonhos, os meus e dos meus colegas, por isso que a gente está aqui, tá certo? Então, ó, sejam bem-vindos, bem-vindas, essa live vai ficar salva e a gente vai começar o nosso assunto a partir de agora, e como a live vai ficar salva, não tem problema a gente começar agora, e quem for rever, né, com ela gravada, volta do início para pegar esse comecinho aí, tá certo? Então, ó, vem comigo pra gente simplesmente viver de música, realizar nossos sonhos e acabar de vez com as frustrações que geralmente chega na nossa vida, no nosso ambiente musical, tá bom? Gente, o que é isso, Músico 3 em 1? O que é isso? Eu já dei uma bela introdução, quem estava aqui viu, mas a gente vai começar agora a entender melhor sobre isso, tá bom? Vamos lá. Ó, preste atenção numa coisa. Esse assunto é para músicos, musicistas independentes, tá? Ou seja, o que é um músico independente? É um músico simplesmente que não tem uma gravadora, que não tem um empresário para poder gerenciar o seu projeto musical, né? Uma gravadora grande ou pequena, de médio porte, ou seja, músico independente é aquele que não tem investidor, não tem uma gravadora, não tem um empresário para realmente fazer o seu projeto acontecer. Então, a questão do músico independente ou do artista independente é realmente fazer acontecer, né, com o que tem e até com o que não tem. Não é verdade? De uma forma mais simples, é isso. Então, você não assinou um contrato nem com a gravadora, nem com o empresário, nem com o investidor, você é independente, tá? Então, esse assunto não é para as pessoas que têm um contrato assinado com a grande gravadora, por exemplo, né? Então, esse assunto é para músicos, musicistas independentes, certo? Agora, ó, um contexto rapidinho aí, galera, ó. Esse A.N. é antes da net, antes da internet. O que é que a gente via antes desse boom da internet, que a gente vem, né, com essa revolução a partir, para a gente, pelo menos, usuários, né, a partir dos anos 90, por aí, ficou mais acessível, né? Mas antes da internet, o que é que a gente vinha? O que é que a gente via, né? Os artistas vivenciavam. Ó, existia uma indústria fonográfica forte, né, que era muito difícil você assinar contrato com uma gravadora, certo? Muito difícil, era muito dinheiro para você gravar um disco, para você distribuir um disco, para você divulgar um disco, né? Então, a grande mídia também, você precisava da grande mídia, da rádio, da TV, para você, para você divulgar o seu trabalho. Você precisava estar em um programa de audiência, numa emissora que tem audiência, para você realmente conseguir desenvolver o seu trabalho verdadeiramente, né? E era muito difícil. Isso era para quem realmente tinha muito dinheiro para investir, porque o jabá sempre existiu, a gente sabe disso, né? Você dava uma grana para poder aparecer nesses programas de TV ou de rádio, certo? E realmente era muito difícil. As grandes gravadoras que tinha esse acesso, né? Tinham um grande planejamento, né, em todos os sentidos, né? E um grande investimento que realmente a sua música iria tocar em rádio e
em TV também. E aí era o grande, né? Se você aparecendo no programa tipo Faustão, por exemplo, na época da Globo, era um grande acontecimento. É como se você realmente chegou no topo, né, do que você chama de sucesso, do que você considera sucesso. Não é verdade? É, então, antes da internet, isso para fazer um resumo bem superficial, né? Antes da internet era muito difícil você viver de música, muito difícil, né? Por tudo isso aí e muito mais, porque a gente não está falando tudo. Imagine você gravar, né, entrar no estúdio para você gravar um álbum de 8 músicas, né? Geralmente o vinil era, sei lá, vou pegar aqui um vinil, 4 músicas de um lado, 4 músicas de outro, mais ou menos. Aqui esse CD de Marisa a gente tem 6 músicas, 6 faixas de um lado e mais 5 de outro. Então, tô com o vinil aqui, peraí. A contracapa e a capa. Vamos. Então, era muito difícil e muito caro. Assinar um contrato, então, com a gravadora, meu Deus. Então, existia um monopólio, né, também, dessas gravadoras. Enfim, antes da internet era bem complicado a gente viver de música. Mas depois da internet, né, a partir dos anos 90, as coisas começaram a mudar, inclusive para a indústria fonográfica. A indústria fonográfica realmente teve que se adaptar a esse novo cenário. Imagine, se a indústria fonográfica teve que se adaptar a esse novo cenário, imagine os artistas, né? Então, aos poucos, entre aspas, porque tudo acontece, né? Com a internet, tudo é uma revolução. A gente está vivendo uma revolução digital. Então, tudo acontece muito rápido nesse ambiente digital, né? Então, os artistas também tiveram que se adaptar a esse novo mercado, né? Veio uma democratização para a gente realmente gravar, para a gente distribuir e para a gente divulgar o nosso trabalho. Tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais barato. Primeiro porque para a gente gravar, hoje em dia, né, a gente tem programas no computador, softwares que facilitam a nossa vida, né, não são programas tão caros como antigamente, né, a gente faz isso num quarto, né, grava a música e distribui também praticamente a zero custo. Faz uma distribuição nas agregadoras, certo? E depois começa a divulgar esse trabalho através das mídias, das redes sociais. Então, depois da internet, depois da net, esse DN é net aí, tá? Então, depois da internet, a gente sabe que a gente teve a oportunidade de mostrar nosso trabalho para o mundo todo, através da internet, e não só a importância de estar em programas de TV, em rádios, né? E hoje, por falar em rádio, a gente tá os podcasts aí, que é um formato bacana, que você pode explorar, né? Colocando na produção de conteúdo, e é maravilhoso, né? Vem substituindo, não substituindo, na verdade, mas a internet, de fato, abriu mais espaço, né? Então, não é porque o cinema, na época do cinema, não é porque foi é, inventado o cinema que outra coisa vai morrer, né? Vamos supor, vou dar um exemplo mais real aqui. Não é porque foi inventada a TV que o rádio ia morrer. Essa história toda surgiu na época, né? E o rádio está aí até agora, mesmo com a internet, com a rádio web, mesmo podcast, mesmo com o Spotify. Então, a gente tem sempre mais uma forma da gente distribuir o nosso trabalho, de produzir conteúdo, tá? Então, por exemplo, o podcast, rádio web, é uma forma da gente distribuir o nosso trabalho, de divulgar o nosso trabalho, né? Sem precisar depender de rádio, de emissoras, de grandes emissoras, assim como a TV também, tá? Então, depois da internet, tudo melhorou, tudo ficou mais viável, tudo ficou mais fácil. E há ainda pessoas que pensam que ainda é difícil fazer música. A gente está vivendo o melhor momento para fazer música, gente.
a gente está vivendo o melhor momento para viver de música, certo? Mesmo porque a gente não precisa prensar, né, dezenas ou milhares de discos de vinis ou de CD para poder distribuir a música, para poder divulgar. Você faz isso se você hoje você faz isso se você quiser, né? Porque você pode distribuir nas plataformas digitais, não é verdade? Então realmente ficou mais fácil. O que é que falta para ficar ou para eliminar essa mentalidade? É realmente o conhecimento. Entender, conhecer e entender que é possível você fazer isso, viver da sua arte, jogar a sua música para o mundo, né? Eu acho que o problema é a questão de mindset mesmo, tá? Então, a gente falou aqui de um contexto de antes da internet e agora, né, com a internet, mas de uma forma resumida, bem resumida, tá? Então, assim, ó, o artista, você é artista, você sabe que você precisa de uma produção, precisa de uma gestão, né? Você precisa, chega uma hora que você precisa gravar um trabalho seu e depois você precisa distribuir, você precisa divulgar, né? Isso aconteceu em vários contextos aí, tanto na internet, né, antes da internet e depois da internet, certo? Mas hoje, galera, ó, então, depois da internet, a gente descobriu que é possível a gente fazer o nosso trabalho e viver da nossa arte sem precisar dessa grande equipe, né, que a gente precisava naquele contexto antes da internet. Por isso que surgiu esse músico 3 em 1. Esse método M31, músico 3 em 1, surgiu a partir do momento que a gente sabe, compreende, lembra que eu falei da mentalidade? Que a gente pode, no início da carreira, não esperar por ninguém. Se você é um músico independente, você tem que ser um músico independente de verdade. E quando eu digo que é um músico independente de verdade, é você não esperar por um amigo para fazer a sua arte, não esperar por o seu namorado ou sua namorada para vender um show seu, não esperar um produtor, de fato, que venha, pegue na sua mão e te diga, seu projeto é muito bom, eu quero trabalhar com você. Galera, não espere, não é mais esse tempo. A nova era aqui é você fazer a sua parada. Faça você mesmo. Não espere. Porque tudo é muito rápido hoje em dia, né? Você pode estar e realmente estar perdendo dinheiro se você não começar hoje o seu trabalho musical. Gravar e colocar suas músicas na plataforma, se você não começar hoje, você está perdendo dinheiro, né? Eu sei que deu para entender até agora que o músico 3 em 1, o M31, é o faz tudo. Olha aí, né? Você liga para um contratante, você corre atrás de um produtor musical para gravar sua música ou não, né? Você vai gravar sua música, você vai estar nas suas redes sociais fazendo a sua produção do conteúdo, respondendo a sua galera, certo? Enfim, entrando em contato com o que é necessário, tá? Então, é isso. A gente vai se virar com o que a gente tem, né, com o que a gente pode. E isso lembre que essa falta de equipe, você pode começar assim, mas não significa que você vai ficar para sempre sem equipe, sem um apoio. Começa com o que tem. Se chegar uma galera, se chegar realmente parceiros, né? Se chegar parceiros para poder e quiser somar com você, você chega junto também, né? E faz essa soma aí, certinho? Então, ó, músico 3 em 1, a gente vai dividir em 3 pilares aqui. Você como artista, você como músico, musicista, né? E aqui a gente não está falando só de cantores e cantoras, né? Quem fica na linha de frente. A gente está falando de músicos de forma geral, tá? Porque o músico acompanhante, né? Você também, músico acompanhante, você precisa desenvolver o seu trabalho, o seu projeto, né? Mesmo sendo músico acompanhante, porque isso também é um projeto. Às vezes você não quer simplesmente ficar na linha de frente, tá? Super natural, o seu projeto é esse. Então,
isso também é para você. Então, continuando aqui, M31, você como artista, a gente dividiu, você como empresário, produtor, que a gente vai falar sobre business, e também outro recorte aqui do M31, que é o profissional de marketing, né, que a gente não abrange tanto como profissional de marketing, apesar que no curso a gente tem uma base boa que é realmente falando sobre marketing, mas eu adoro esse nome chamar de Social Media Music, tá? Então, o M31, o Músico 3 em 1, a gente se baseia nesses três pilares aí, né? Você como músico, que é a base de tudo, a gente vai ver aqui, né? Você como empresário, como produtor, a parte de negócios, né? O business, e também a parte do marketing, que é o social media music, aquele que vai ficar nas redes sociais, que vai fazer, que você mesmo vai fazer seu conteúdo, seu planejamento de conteúdo, vai botar mão na massa quando precisar fazer um vídeo, um cartaz, né? Um flyer, na verdade, né? Que as peças digitais, certo? Só que hoje a gente vai se concentrar nesse meio aí, ó. A gente vai falar sobre negócios, tá? Que no nosso curso a gente fala realmente do iniciozinho, como você realmente sair de cena um pouquinho aí, tá? Para mostrar melhor. E vamos lá. Então a gente vai falar aqui sobre um pilar que é a parte de negócios. Vamos lá? Uma água aqui. Então, gente, ó, eu coloquei o artista como centro, porque o artista é realmente a base de tudo. Sem o artista, e a gente vai ver, vai desdobrar isso na próxima aula, né? A questão do artista, do artista. Então, a gente vai entender que sempre o artista vai ser a base de tudo, né? A partir dele, a gente vai fazer todo um planejamento, todo um conceito, né? E quando eu digo artista, é você ou artista solo ou banda, né? O seu projeto, certo? Então, nessa parte de negócios aí, você como músico 3 em 1, você vai gerenciar o seu projeto, a sua empresa. A gente fala que a gente leva a música a sério, a gente entende que o nosso projeto é como se fosse uma empresa mesmo, né? Então, você artista, começando, você vai ser o seu próprio empresário, né? Você vai vender o seu show, você vai negociar com o contratante, né? Você realmente vai ser o dono da sua empresa. Só você tá ali para vender o seu peixe, né? Você vai ser o seu investidor também, porque geralmente nessa área, às vezes o empresário ele faz toda a parte empresarial, né, que demanda, né, para essa área. Às vezes ele investe sim do bolso dele, às vezes não. Às vezes ele procura investidores que vai colocar dinheiro no seu projeto. Isso acontece muito hoje com a indústria, né, digamos assim, a indústria sertaneja. Os cantores sertanejos têm investidores assim de peso, assim, pessoas que têm muito dinheiro e investem muito dinheiro para aquela dupla, né? Aquele artista realmente acontecer. E claro que se é um investidor, ele quer a longo prazo, a médio ou pequeno prazo, ele quer ter esse investimento aí, né, de volta. Então, no início, você é artista como músico 3 em 1, você vai ser o seu próprio empresário, seu próprio investidor, né? Você vai tirar o dinheiro do seu bolso ou vai fazer uma campanha, por exemplo, de financiamento coletivo para você desenvolver, ter esse recurso financeiro para você desenvolver o seu projeto. Mas você vai fazer a parada aí, né? Então você vai ser o seu booker, você vai também vender o seu show, você vai procurar casas de show, você vai procurar parceiros para você poder realmente mostrar, né, o seu trabalho, o seu show e vender o seu show realmente, tá? Você vai ser o seu próprio suporte, às vezes você vai precisar de um apoio, né? Então, um apoio jurídico, por exemplo, se você precisar,
ou qualquer tipo de apoio, né? Você vai entender que você precisa fazer isso. Você não tem equipe para isso. Então, de alguma forma, se você precisar de um apoio, né, fora da área da música, como eu coloquei aqui um exemplo, um apoio jurídico, né, que você não tem conhecimento, não deixe de procurar esse apoio. Se você precisar, né, você vai estar procurando informações, vai estar se informando de alguma coisa. Não coloquei nada específico aqui, só coloquei que às vezes você também precisa se virar para entender, por exemplo. Você, não seria uma parte tão jurídica assim, né? Mas você às vezes vai precisar, você está precisando gravar uma música que a música está editada, então você vai realmente entender primeiro o que é isso, vai procurar uma informação, né? Como faz para liberar uma música que está numa editora, né? Uma editora administrando. Então você vai realmente ter um suporte para entender o que é isso e resolver o que você realmente precisa resolver. Então, você vai cuidar também da parte de distribuição da sua música. Tá, vai procurar uma agregadora para você realmente colocar a sua música lá e essa agregadora vai fazer a ponte para todas as plataformas digitais, certo? Você vai fazer a promoção da sua música, você vai ser o seu produtor, seja lá um produtor, seja o produtor executivo, seja o produtor, até produtor de palco, se precisar, você será, né, um produtor geral, no caso, com certeza você vai ser esse produtor geral aí, né, e ficar na parte comercial também. Então, de início, eu sei que é assustador, porque é muita coisa, e a gente, inclusive, aqui, a gente só está resumindo aqui. Então, de início, cara, você vai realmente primeiro entender que nessa primeira fase, né, quando você está realmente sem equipe, você vai ser tudo. Você vai fazer vários papéis, desenvolver várias tarefas, né, executar, na verdade, também várias tarefas para você simplesmente colocar o seu sonho, tirar o seu sonho do papel. Isso é muito importante. Eu sei que é assustador, porque é muita coisa, eu sei que é cansativo, né? Eu até vou colocar esse slide aqui. Eu sei que você vai cansar e você vai dizer, caramba, é muita coisa, eu não vou conseguir, né? Mas calma, calma, que as coisas vão chegando e a gente vai entendendo e aos poucos a gente vai aprendendo a resolver, né? Aos poucos a gente vai fazendo uma coisa, às vezes uma coisa por parte mesmo, né? Cada coisa vai fazendo ali, depois vai chegando outra, claro que vai chegar coisas ao mesmo tempo, mas entenda que também não é tudo de uma vez que a gente faz ou aprende tudo de uma vez. O legal, vou voltar aqui, ó. O primeiro passo é entender que hoje em dia, né, nesse novo cenário musical, você não precisa esperar ninguém para você colocar sua música, o seu projeto no mundo. Você realmente tem a possibilidade de fazer várias tarefas e realmente realizar o seu sonho. E a gente está aqui justamente para você, primeiro, entender isso, né? E depois, óbvio, colocar em prática. Então, vamos por partes. Primeiro, entender, colocar em prática, né? E nesse meio tempo aí, a gente tem que respeitar e entender que é um processo. Você não vai aprender tudo de vez, fazer tudo de vez. Então, aos poucos, a gente vai fazendo esse processo aí, vivendo esse processo e aprendendo também. Eu sei que cansa, pode ser assustador, mas não é, na prática não é tão assustador assim, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo e desenvolvendo, tá? E eu coloquei uma frase muito importante aqui, ó. Você não gosta de recomeçar? Então, pare de desistir, né? Porque a gente precisa entender que precisamos mesmo realizar os nossos sonhos. Precisamos vivenciar para não deixar, para não viver uma vida com frustrações. A gente precisa colocar os nossos projetos no mundo, porque faz parte da gente, né? Senão vai ficar aquele vazio, vai ficar faltando algo, né? Então,
Se você não gosta de recomeçar, então pare de desistir. Você sempre vai querer realizar o seu sonho na música. Não tem jeito, né? Faz parte do nosso íntimo mesmo, porque quando a gente nasce para uma coisa, a gente não pode fugir daquilo ali. A gente tem que viver o nosso propósito, né? A gente também está aqui não só para dar mapas para vocês, mas também para a gente conversar sobre algo que está conectado o tempo todo e a gente não vai desconectar, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre propósito e o propósito a gente tem que vivenciar isso na prática e para isso a gente precisa aprender, né? O conhecimento é poder, tá? Então, você tem o seu propósito, viva o seu propósito, tente realizar os seus sonhos, sim, né? Vai desanimar, mas não deixe esse desânimo chegar e ficar, tá, gente? Então, voltando aqui, esse cenário que a gente falou aqui, né, do faz tudo, né, é um cenário que a gente vive nessa nova era do artista independente. A gente vive isso. A gente, graças a Deus que a gente vive isso. Se alguém pensar, poxa, o artista não é um empreendedor, eu não quero isso para mim. Eu quero realmente uma equipe, eu quero alguém que faça por mim isso aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, se a gente acha que só vai começar o seu projeto musical se tiver uma equipe ou se tiver um produtor, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro também e está deixando realmente a frustração chegar para ficar. E esse não é o nosso objetivo. Então, o artista da nova era, ele tem que entender que de início vai ser realmente puxado, porque você vai fazer praticamente tudo. A gente viu uma parte hoje, que é a parte de negócios, né? Essa parte aqui do meio, deixa eu voltar aqui. A gente viu essa parte aqui do business, né? E a gente viu de forma resumida que é realmente você músico, não só pensar na parte artística, mas você pensar também em fazer a gestão do seu trabalho musical, né? Fazer a gestão do sentido amplo, né? É, você vender o seu show, você investir em você, ou procurar investidores, né? Você distribuir a sua música, fazer a promoção da sua música e toda a parte do negócio musical, né? Que aqui a gente deu também uma resumida, tá? Então, galera, essa parte aqui do negócio da música, né? A gente falou hoje sobre um dos pilares do Músico 3 e 1. Próxima aula a gente vai falar sobre artista e, se der tempo, também sobre social media music, né? Que, inclusive, gente, essa questão que a gente falou hoje do negócio também se desdobra para outras coisas, como eu falei de forma resumida, também pode se desdobrar para a parte do marketing também, né? A gente falou de uma forma bem resumida aqui, tá? E também essa forma resumida, a gente falou muita coisa já, né? Já deu para entender e para desenvolver, né? Que realmente vamos colocar a mão na massa e não esperar ninguém por isso. A gente hoje não precisa de um produtor e a gente não precisa esperar alguém, ou um amigo, ou um parente, para vender o nosso show. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e quiseram realmente fazer essa parte de produzir, e não deu certo, porque faltou, é, acho que experiência, acho que vontade, apesar de que não houve um convite da minha parte, né? Mas, enfim, eu entendi que não era o momento realmente para essa pessoa trabalhar comigo. E não deu certo mesmo. Eu não vendi um show, eu não fiz nenhum projeto a partir dessa parceria. Então, eu preciso até entender, né, se eu chegar a ter uma equipe que eu preciso, inclusive, primeiro entender todo o processo para poder delegar coisas, saber o que está acontecendo, né? Entender que as engrenagens estão funcionando e é por aí, né? Olhar, né?
se inteirar de tudo que está acontecendo e dizer, tá legal, vamos continuar assim. Porque se eu não tenho nem essa visão, mesmo se eu tiver equipe, mas não tiver esse entendimento, né, o barco pode virar aí a qualquer momento. E então, eu não vou nem ter conhecimento do que está acontecendo, só depois, quando acontecer essa tragédia aí. Então, o nosso objetivo do Música 3 em 1 é isso, você realmente ser um músico independente na prática, autônomo na prática, e não só no nome, tá? Então, hoje a gente falou sobre negócios, né? Como você gerenciar o seu negócio musical. Semana que vem a gente vai falar sobre a parte do artista e também sobre a parte do marketing, do social media music, certo? E hoje a gente vai ficando por aqui. Terça-feira que vem, a gente volta continuando com esse tema, que faz parte do nosso método, e a gente vê isso na prática, no nosso curso mesmo, na prática mesmo, passo a passo, pegando na sua mão, para a gente poder desenvolver esses projetos, tá? Quem não assistiu hoje, pode assistir, porque vai ficar gravado aqui no YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, né, assine aí, ative aí o sininho de notificações e dá aquele like para a gente poder continuar desenvolvendo esse projeto aqui, tá? E uma coisa muito importante, compartilhe com alguém, com um amigo, com um colega, com um parente que vai gostar desse assunto e de todos os assuntos que a gente falou por aqui e ainda vai falar por aqui, tá certo? Então, ó, semana que vem a gente se vê. Eu tô ficando por aqui agora, mas no Instagram a gente tá sempre. Então, segue lá também, @Vivendo de Música com Erika Sá. A gente tem diversos conteúdos lá, tá super bacana. E qualquer coisa também, a gente aceita sugestões de temas, sugestões de tudo. Coloca no último post sua sugestão, ou vai lá no direct, faça a sua pergunta também, que a gente está batendo esse papo. O nosso objetivo é isso, a gente quer realmente acabar com as frustrações, a gente quer que a galera viva também de música de forma sustentável, independente, de forma autônoma, né? A gente quer realizar sonhos, esse é o nosso grande ideal, realizações, acabar com as frustrações, certo? Acabar com bloqueios, e é isso. Vamos juntar essa galera, vamos formar essa comunidade aí, chama sua turma, sua banda, para a gente fortalecer esse movimento aí, porque a gente quer isso, a gente quer viver os nossos sonhos, certo? Então, semana que vem, a gente está de volta, espero você aqui no nosso Papo Musical, toda terça-feira, 9h30 da manhã, certo? Então, até lá, a gente fica hoje por aqui, e semana que vem a gente está de volta. Beijo grande, galera. Fui!